A todos com um bom dia e que a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós. Amém? Para mim é uma grande honra, minha amiga pastora Cristiane Cassim. Saudade, viu? Muita saudade mesmo. Mas eu sei que em breve estaremos juntos, né? Que Deus continue abençoando vocês e é uma honra estar aqui. Pronto, foi me dada a incumbência de falar sobre o crescimento, né, espiritual. E é muito importante nós entendermos que é necessário o crescimento espiritual. E há uma diferença entre envelhecer espiritualmente, porque quando a gente fala de crescimento, a gente pensa logo em envelhecimento. Toda pessoa que está crescendo, ela está envelhecendo. E espiritualmente, há uma diferença grande de envelhecer espiritualmente, um crente velho e o crente maduro. Então, e amadurecer, né, espiritualmente, porque o tempo ele passa para todos, mas o tempo sozinho ele não produz maturidade. Nem todo mundo que está crescendo está amadurecendo. Não é necessariamente isso que acontece. Então, não é porque está crescendo, está avançando, o tempo está passando, isso não significa que está produzindo maturidade. Nós podemos estar há muitos anos frequentando uma igreja e continuar reagindo a situações como reagíamos há um tempo atrás, quando começamos a entender sobre igreja, sobre Cristo, né? Nós podemos conhecer muitos versículos, citá-los até decorados e ainda assim vivermos aí governados por feridas, né? As nossas decisões e escolhas sendo governadas através das nossas feridas. Então, nós podemos até frequentar grandes congressos. Eu trabalho com inteligência emocional e eu sempre falo, às vezes as pessoas frequentam tantos eventos de inteligência emocional e quantas continuam da mesma forma. Por quê? Muitas das vezes as pessoas frequentam, vão, adquirem conhecimento, mas o conhecimento não gera transformação. O despertar, sim, o despertamento. Porque conhecimento, ele vai te dar conhecimento, mas não necessariamente uma transformação. Então, muitas das vezes a gente está frequentando igreja, a gente aprende sobre versículos, aprende sobre princípios, aprende sobre servir a Deus, mas não mudamos, não há arrependimento. Então, isso não gera transformação. Paulo, em 1 Coríntios 3,16, ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é Deus. Deus é que dá o crescimento. Mas aqui perceba algo: alguém planta, alguém precisou plantar. Agora, alguém rega. Existe aquilo que somente Deus pode fazer, mas existe aquilo que Ele espera que nós façamos, que eu e você venha fazer. Porque Ele vai fazer aquilo que é para Ele fazer. Agora, Ele está aguardando aquilo que você vai fazer para que gere maturidade e crescimento na sua vida. Parece que tem alguém com o som ligado. Mas bem, então eu não consigo produzir vida espiritual pela força dos meus braços. Não. Pela minha própria força, não. Porque se eu não preparar o solo, se eu não adubar, gente, por exemplo, deixa eu tirar isso aqui que tá um ok aqui de gravação. Aí. Se eu não adubar a terra, eu fui criada numa casa muito grande, né? Com um quintal muito grande, mesmo sendo uma cidade grande. E a minha mãe tem um quintal que tem várias frutas. E eu vi desde pequena minha mãe cuidar e semear da terra e cuidar das árvores frutíferas que lá tem. E nunca vi uma árvore fazer força para dar fruto. Nunca vi ela fazendo força para dar fruto.
ela dá fruto naturalmente. Mas eu via uma coisa: o esforço da minha mãe em adubar a terra, em regar a terra, em cuidar da terra. Pedi ao meu pai para ir correndo comprar adubos, fertilizantes, para que a terra dela ficasse frutífera. E aí os frutos eram maravilhosos. Então, o que Deus faz é dar a capacidade da árvore produzir frutos no tempo certo. Mas o que era para minha mãe fazer, ele não abria mão. A minha mãe precisava investir no solo. Então, preparar o solo é eu e você. Você pode plantar, você pode regar, você pode permanecer, você pode buscar, você pode até obedecer. Mas, se você não desenvolver disciplinas, comportamentos que criam espaço para aquilo que Deus deseja formar em você, não vai. Não vai. O crescimento espiritual intencional é assumir uma responsabilidade pela pessoa que estou me tornando em Deus. Essa responsabilidade é minha, não é de Deus. É como se você tivesse um filho, levasse ele para a escola e colocasse a responsabilidade da professora de educar o seu filho. O seu filho precisa ir já educado para a escola. Lá ele vai para buscar conhecimento, não educação. Ele vai para aprender educação escolar. Educação escolar, não educação da vida. Educação da vida quem dá são pais. E quantos pais colocam a responsabilidade disso na escola? É um erro. E a mesma coisa acontece na nossa vida espiritual. Queremos colocar a responsabilidade do crescimento, da maturidade espiritual na conta de Deus, sendo que somos nós. Agora, quando nós olhamos para a vida de Daniel, encontramos um homem que viveu exatamente dessa maneira. Vamos lá em Daniel 1, 1, 8. Olha o que diz. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Escuta aqui, Daniel decidiu, houve uma decisão, houve uma escolha, houve algo que Daniel precisava fazer e decidir. Decisões decidem destinos. Através da sua escolha e da sua decisão é que você vai se tornar. Porque Daniel estava longe de casa. Todo mundo aqui deve conhecer a história de Daniel. Ele teve que se adaptar a uma nova vida. Ele foi levado cativo. Jerusalém havia sido invadida, ele estava inserido agora numa cultura diferente e mudaram o ambiente dele, mudaram a alimentação dele, mudaram a educação, trocaram até o nome dele. Quando trocaram o nome dele, estavam dizendo assim: a gente arrancou a sua identidade divina de você. Nós arrancamos a sua identidade e agora você vai viver da forma em que nós queremos. Tentaram introduzi-lo em uma nova cultura. Mas havia algo que a Babilônia não conseguia mudar sem a autorização de Daniel, que eram as convicções dele. Daniel tinha convicções, e isso ninguém pode roubar de você. Mas se você decidir que não roube, qual é a convicção? De que Jesus é o nosso Senhor, de que Deus é o nosso Deus, e nós devemos cumprir princípios, que eu estou na terra, mas não sou da terra. Eu vivo comportamentos divinos aqui na terra. Isso são decisões que nós tomamos. Daniel tinha perdido o controle sobre muitas circunstâncias. Isso sim, isso eu concordo. Ele tinha perdido o controle de circunstâncias externas, fora dele. Mas ele não entregou o governo da sua vida interior na mão do rei Nabucodonosor. Não. Aqui começa um crescimento espiritual intencional. Se você quer saber o que é um crescimento espiritual intencional, olha para a vida de Daniel. Foi-lhe tirado tudo, até o nome. Imagina você hoje ser pego, levado para uma outra cultura, chegar lá, te tiraram tudo, até o seu nome. E você agora precisa decidir permanecer com as suas convicções. Aí vai começar, sim, um crescimento espiritual intencional.
Porque esse crescimento não começa no sentimento, ele começa na decisão. O crescimento espiritual, eu vou repetir isso, o crescimento espiritual intencional não começa, eu não sinto, ele não começa em sentimento, mas numa decisão de não perder suas convicções. Porque há muitas pessoas aí dizendo: quando eu sentir vontade, vou orar. Quando der, eu leio a Bíblia. Quando eu tiver tempo, eu estudo a palavra. Quando minha vida estiver mais tranquila, eu busco a Deus. Mas crescimento espiritual diz outra coisa. O crescimento espiritual diz: eu decido quem eu quero me tornar e eu organizo a minha vida de acordo com essa decisão. O crescimento espiritual, ele vai dizer isso. Eu invisto tempo no Senhor, eu invisto busca, eu invisto oração, estudo da palavra, de acordo com a decisão que eu tomo. E aí sim haverá um crescimento espiritual. Daniel não decidiu quando chegou na crise. É importante a gente entender isso aqui. Daniel não decidiu servir a Deus e cumprir princípios e ser santo quando ele chegou na Babilônia. Quando ele foi jogado na cova dos leões. Quando ele virou escravo. Quando atentaram contra a vida dele. Ele decidiu antes da crise chegar. Tem gente que espera para orar quando a crise chega. Tem gente que espera vir para o devocional quando está passando luta dentro de casa. Tem gente que espera vir orar, ir para um culto, frequentar uma igreja, quando já está com a vida toda lascada. Daniel nos ensina diferente. Antes disso, ele já havia tomado uma decisão de servir a Deus com santidade. Daniel não decidiu apenas quando chegou na crise. Ele já estava decidido antes. Porque quem decide suas convicções somente no momento em que está passando prova, provavelmente é uma pessoa que negocia valores. E isso não vai dar bom. Porque existem decisões que precisam ser tomadas antes do que você já está no redemoinho, no meio do furacão. Já era para ter tomado a decisão antes. Não lá dentro. Agora é orar, entregar na mão de Deus e segurar na mão de Deus e ir. Então, antes da pressão, antes das oportunidades, antes da proposta, antes da tentação ou da porta aberta, tome uma decisão antes. Tome uma decisão de servir a Deus, de cumprir princípios. Aí sim você vai estar preparado. Agora, eu faço uma pergunta para quem está aqui com a gente nessa manhã. O que você já decidiu acerca da sua vida com Deus? Quais são as decisões que você já tomou? Porque quando a gente está disposto a procurar um emprego, a gente até aponta, né? A gente pega uma caneta e começa a fazer, olha, às vezes até na oração, eu quero um emprego assim, 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 de tal hora a tal hora, e a gente até anota. Mas a gente não faz isso para a nossa vida espiritual. A gente não faz isso para a nossa vida com Deus. Olha, eu decido orar 3 vezes ao dia, eu decido ler um capítulo da Bíblia por dia, eu decido todos os dias tirar 1 hora de oração para Deus, eu decido. Dificilmente a gente encontra pessoas que façam isso. Mas ela faz apontamento para planos, para viagens, para tudo. Mas para a vida espiritual, não. Sendo que a vida espiritual ela faz parte do contexto da base de todo ser humano. O ser humano ele tem base em 11 áreas da vida, desde o espiritual ao emocional. Passa pelo social, passa pelo voluntariado, passa pelo profissional, financeiro, pelo familiar, pelos filhos, pela saúde. E o espiritual está englobado nisso. E a gente preocupa com tantas áreas da nossa vida e esquecemos do principal, que é a nossa vida espiritual. Porque nós somos espirituais, bem disse a pastora Cris Cassim. Nós somos espirituais. Ontem eu estava falando sobre isso numa live com a minha sócia Betânia. Nós abrimos uma academia de desenvolvimento humano que chama Academia Despertar.
E o principal valor da academia é desenvolver espírito, alma e corpo, tríade. Não tem como a gente só falar sobre a alma, sobre o emocional e esquecer o espiritual. Não tem como a gente falar só do espiritual e esquecer do corpo e da alma. Não tem como a gente falar só do corpo. Gente, vamos cuidar do corpo. Alimentação, exercício e deixar o espiritual de lado. Vai ficar disfuncional e vai romper alguma área. Não tem como. A nossa vida ela precisa ser desenvolvida juntamente nessas três áreas: espiritual, emocional, que é a alma, e o físico. Senão não vai. Nós não vamos vencer. Então nós precisamos, porque a nossa espiritualidade, ela ainda depende de Deus, não das circunstâncias. E por que o crescimento espiritual começa quando nós decidimos deixar para trás uma vida que a gente já tinha e viver uma transformação. É como Daniel, eu decido me tornar. Me trocaram o nome para Beltesazar, de Daniel para Beltesazar, mas eu decido não me contaminar com as iguarias do rei. Eu decido viver uma vida diferente. Porque Daniel entende que o ambiente não pode determinar a identidade dele. Agora, quantas pessoas aqui têm permitido que o ambiente, que Londres, que Portugal, que França, que Brasil, determine a sua cultura? A nossa cultura é a cultura do céu, não é terrena. Não é terrena. Daniel foi levado para a Babilônia. E Babilônia não queria simplesmente mudar o endereço, a morada deles. Não. Ela queria mudar a mentalidade. O sistema queria reprogramá-los para ser babilônicos, para serem pessoas afastadas espiritualmente de Deus. Eles receberam novos nomes, nova literatura, nova cultura, novos costumes, novos nomes, nova identidade. Mas Daniel nos ensina algo poderoso aqui. Você pode estar inserindo em qualquer tipo de ambiente, qualquer estação, em qualquer nação, em qualquer lugar, em qualquer família, sem permitir que o ambiente seja inserido dentro de você. Diferente do povo de Israel, que saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. E eles sofreram amargamente uma viagem de 7 a 11 dias para chegar na Terra Prometida e viver uma vida extraordinária. Eles ficaram 40 anos. Gente, sabe o que é ficar 40 anos andando, sem destino, sem propósito, a não ser Deus tendo o propósito de arrancar o Egito deles? E ainda assim, não funcionou. Não funcionou. Eles não quiseram. Porque Deus não vai te obrigar. Ele bate. Se você deixar, ele faz. Mas ele não vai te obrigar, porque a parte que é para você fazer, eu falei no início. Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Mas aquilo que é para você fazer, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Ele não fez no povo de Israel pelo deserto. Ele não arrancou o Egito deles. Eles é que deveriam expulsar o Egito de dentro. Eles morreram no deserto e não desfrutaram da promessa. Então, aquele chavão que fala, não morreremos sem viver a promessa, olha que morre. Pode morrer sem viver a promessa, sim. A não ser que você esteja decidido a cumprir princípios e propósitos. A não ser que você esteja decidido, comprometido em viver aquilo que Deus já determinou como propósito para a sua vida. Porque o povo de Israel não entrou nenhum, a não ser Josué e Caleb. E a nova geração que nasceu. Mas os demais morreram sem viver a promessa. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, é importante nós não permitirmos que a gente pode estar até no ambiente, mas o ambiente não pode ser inserido dentro da gente. Crescimento espiritual intencional significa entender que nem tudo
que está ao meu redor, em volta de mim, pode encontrar espaço dentro de mim. E quantas de nós permitimos que tudo que está à nossa volta venha nos dominar e governar? Aí, por que que é necessário, de vez em quando, a gente fazer algum tipo de perguntas? O que que eu estou ouvindo? O que que eu estou consumindo? Quem está me influenciando? Por quê? Tudo à sua volta vai te dominar. O que que eu estou assistindo? Quem eu estou ouvindo? Essas coisas vão gerar em você uma transformação, vão gerar em você alguma ebulição. Então é importante você determinar: isso eu não vejo, isso eu não ouço, isso aqui eu não quero participar. Decisão foi o que Daniel tomou. Porque existem hábitos para que o crescimento espiritual aconteça intencionalmente, existem hábitos que precisam morrer, precisam ficar para trás, ambientes que precisam perder influência, mesas que você precisa tomar a coragem, tomar a vergonha na cara e se levantar, porque Deus já te avisou. Tem gente aqui que Deus já falou. Saia daí. Mas ele está insistindo. Só que há um problema, que se você não sair, Deus resolver te arrancar, vai doer, porque tudo que é arrancado gera dor, gera ferida, e é terrível. Conversas que precisam ser limitadas. Tem gente que fala demais. Tem conversa que não precisa. Ah, pastora, mas é verdade. Fica na sua, caladinha, que é melhor. Deixa que Deus trabalhe. Tem gente que quer falar, até sabe, pode até, mas não é para ser falado. As conversas precisam ser limitadas. Ah, sabedoria. Gente, olha o que Provérbios diz. Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Agora você imagina. Até o tolo, quando fica calado, eles vão pensar que ele é um sábio. Então as distrações precisam diminuir, gente. E tudo isso é distração. Hebreus 5,14, olha o que diz. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Aí tem muita gente querendo ser usada por Deus, olha para a vida do vizinho, da amiga e fala: nossa, ela conquista tudo, tudo que ela põe diante de Deus, ela vive. Mas ela não fica com conversa fiada. Ela já entendeu que tem que sair de certas mesas. Ela já entendeu que nem todo o ambiente está edificando. E aqui, é claro, fala daqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir entre o bem e o mal. É pela prática. Tem que plantar, tem que regar, tem que semear. Porque o crescimento Deus que vai dar. Aí você não planta, não rega e está querendo viver a vida da pastora Cris Cassim, que está ali, ó, lutando para aprender o inglês, para desenvolver e tudo. Você vê ela avançando, você não avança e está se perguntando por quê. É pela prática. Discernimento também é desenvolvido. Dons espirituais também são desenvolvidos. E maturidade espiritual é desenvolvida. Então chega de ficar como nécio, como bebê, tomando só leitinho. Está na hora de alimentar de um alimento sólido. Sensibilidade espiritual é desenvolvida. Nós não podemos pedir profundidade a Deus se você não der o passo para sair da margem no rio de Deus e aprofundar e mergulhar. Você não pode ficar pedindo a Deus profundidade na vida espiritual enquanto você escolhe diariamente aquilo que alimenta somente superficialmente. Precisa de alimento sólido. E que alimento é esse? Palavra, oração, vida com Deus. Daniel transformou a vida dele espiritual em disciplina. Aí a gente chega aqui agora em Daniel 6. Muitos anos se passaram quando ele decidiu não se contaminar. Daniel agora não é aquele jovem mais recém-chegado à Babilônia. Ele já ocupou uma, uma posição extraordinária diante de Deus. E quando chega
Daniel 6:3. Daniel 6:3. Olha o que diz. Daniel 6:3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por haver nele um espírito excelente que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Gente, existia excelência nele, existia maturidade, sabedoria, autoridade. Agora, de onde veio isso? Daniel dá a pista. Quer ter uma pista para crescimento espiritual intencional? Ele dá uma chave aqui, no versículo de número 10 do capítulo 6. Daniel orava 3 vezes por dia. Ele se colocava de joelho e orava e dava graças. Ele não reclamava. Ele não só pedia, Deus me dá, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de um novo emprego. Vira aquele crente mendigo que só pede? Não. Crescimento espiritual, intencional, a gente sai do estado de crente mendigo e passa a declarar e determinar aquilo que nós queremos. E a agradecer, sermos gratos pelo que já temos. Porque nós só vamos alcançar o que queremos depois que começarmos a agradecer pelo que já temos. Sem agradecer pelo que já temos, não há crescimento espiritual intencional. Não há. Preste atenção nessas últimas palavras que Daniel diz. Como costumava fazer. Era um costume. Era um hábito. Ele não só corria para orar quando o negócio apertava. Já era hábito, já era costume. Ele já orava constantemente. Era um estilo de vida. Espiritualmente maduro. Ele tinha constância para isso. Gente, quer crescer espiritualmente? Desenvolva constância, disciplina, estilo de vida. Olha o que Paulo nos diz em 1 Timóteo. 1 Timóteo 4:7. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Aquilo que você decide praticar vai repercutir no seu futuro. Exercitar significa treinamento. Ninguém desenvolve músculos indo à academia uma vez por mês. Ninguém desenvolve corpo físico saudável, sarado, indo na academia quando dá. Ele tem que ir todos os dias, pelo menos 1 hora por dia. Agora, você quer crescimento espiritual, intencional, sem vida com Deus, sem Bíblia, sem oração, sem estar ali desenvolvendo essa prática, esse costume. O extraordinário de Daniel foi sustentado por hábitos que ninguém aplaudia. Tem muita gente achando que crescimento espiritual é quando você faz alguma coisa que você recebe aplauso. É no secreto. Tem muita gente achando, quando eu estiver pregando no altar ou quando eu estiver num palco de uma conferência, eu vou estar crescendo espiritualmente. Crescimento espiritual intencional é sem aplauso. Se você está buscando crescimento espiritual com aplausos e elogios, não é esse o caminho. É no secreto que desenvolve o crescimento espiritual. Eu já estou caminhando para terminar. Daniel não permitiu que o sucesso que ele teve com o rei, porque o rei passou a amá-lo. Até quando ele foi jogado na cova dos leões, o rei sofreu. Ele passou a noite sem dormir, o rei, preocupado com Daniel na cova. Mas esse sucesso não interrompeu o crescimento espiritual dele. Ele continuou sendo o mesmo Daniel. Quantos aqui tá aqui no devocional todo dia, mas quando recebe a bênção, some. Some. O marido converteu, o filho voltou para Jesus, a casa tá numa coisa. Ah, agora eu não preciso acordar cedo para estar no devocional, não. Não preciso. Tá tudo bem. Aí ele some. Ele impede o crescimento. Agora, Daniel não.
Quanto mais ele crescia como homem dentro da Babilônia, mais ele se voltava para Deus. Porque ele sabia que o sustentáculo do sucesso dele era a busca no secreto. O crescimento dele, tanto interno como externo, dependia dos joelhos dobrados. Dependia da busca em Deus. E isso é o que é mais interessante em Daniel. Ele começou buscando a Deus quando ele era cativo. E ele continuou buscando a Deus depois que ele mudou de posição. Mesmo sendo governador de 120 províncias na Babilônia, ele continuou buscando a Deus. Ele já não poderia ter dito: eu preciso cuidar de 120 províncias. É um trabalho terrível. Eu não estou tendo tempo mais de ajoelhar 3 vezes ao dia. Só vou ajoelhar uma. Ele era bobo? É ruim, hein? É ruim, hein, pastora Cris? Aí que ele foi mesmo para a oração. Que ele entendeu que o mundo espiritual agora, os principados e potestades que atuam no mundo espiritual, iam atacá-lo muito mais. Então aí que ele redobrou o secreto dele. Minha irmã, meu irmão, se você que está aqui, quando aconteceu de você crescer no trabalho, tirou o seu tempo com Deus, sai desse trabalho. Sai desse trabalho antes que seja tarde. Você começou a desenvolver algo que roubou o seu secreto com Deus, larga isso de mão. Larga isso de mão. Se é que eu posso dar um conselho aqui hoje, nessa manhã. Se você quer crescer espiritualmente e tem algo roubando o seu tempo com Deus, o seu secreto com Deus, a sua santidade, os princípios e os costumes do céu, larga isso de mão urgentemente. Porque nessa decisão que você tomar como Daniel, você vai alcançar o sucesso. Porque a cova não produziu Daniel, a cova simplesmente revelou quem era Daniel. Quem produziu Daniel foi o secreto de anos, o joelho dobrado de anos. Isso sim produziu Daniel. A cova produziu nada, só revelou quem ele já era. Porque quando a gente chega na crise, a crise não vai moldar você, vai revelar quem é você dentro dela. Então, se você está esperando algo para revelar você, não, é no secreto, é no joelho dobrado, é na busca que você vai crescer. Para quando você passar por algum problema, para quando você enfrentar alguma dificuldade, você poder voar alto. Eu terminei uma mentoria que chama Reprograme-se, o Despertar da Consciência. Tem até algumas pessoas que participam aqui do devocional que fizeram. Gente, dentro dessa mentoria, quanto eu vi as pessoas querendo transformação de vida, mas na mesma proporção de que queriam transformar a vida, eu via o mesmo tanto do desejo de viver uma transformação, era o mesmo tanto de que não faziam nada para viver isso. A lagarta, ela não busca a sua melhor versão. Ela decide entrar para dentro de um casulo, frio, solitário, escuro, apertado, para viver uma transformação e ser quem realmente ela nasceu para ser, uma borboleta. É dentro de uma decisão. Se você não decidir hoje viver uma vida voltada para Deus, você não vai viver um crescimento espiritual. E crescimento espiritual, o que é? É desenvolver os dons do Espírito. É saber de que tudo que a gente vive, Deus está cooperando para o nosso bem. É ser grato por uma dificuldade. Talvez hoje a pergunta não seja: você quer crescer espiritualmente? Eu poderia perguntar aqui para vocês essa manhã: quem aqui quer crescer espiritualmente? E talvez essa não seja a pergunta, porque provavelmente todos aqui vão levantar a mãozinha. Eu quero, eu quero.
Mas a pergunta verdadeira nessa manhã que eu quero te fazer de verdade é: suas escolhas atuais são compatíveis com o crescimento que você diz que deseja? É essa pergunta que eu termino aqui. As escolhas e as decisões que você tem tomado, atuais, de hoje, elas são compatíveis, elas condizem com o crescimento que você está dizendo que quer? Porque Daniel decidiu. Ele permaneceu. Ele criou hábitos, cultivou os hábitos que ele já havia conquistado. Daniel protegeu as convicções dele. Ele não deixou que a Babilônia roubasse isso dele. E ele cresceu. Agora, quando chegou os momentos de dificuldade, já existia a maturidade. Não foi dentro. E eu encerro com o versículo de 2 Pedro 3,18, que diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo diz: crescei. Existe um movimento nessa palavra. Essa palavra não é uma palavra estática. Crescer é movimento. Existe aqui uma continuidade. Não é que você já cresceu espiritualmente e acaba. O crescimento espiritual, ele é ilimitado. Ele está sempre em movimento. A palavra crescei, antes, crescei na graça e no conhecimento. Isso é algo contínuo. Existe um processo, uma jornada. Existe uma responsabilidade. Então, cada pessoa precisa identificar qual área da minha vida espiritual precisa de mais movimento, precisa de mais atenção. E isso você vai desenvolvendo. Talvez é alguma área que está precisando de mais oração, de mais palavra, de mais busca. Então você precisa declarar sobre hoje a sua vida. Eu assumo responsabilidade do meu crescimento espiritual. Eu assumo isso. E decido viver permanentemente em Cristo, para que eu possa viver tudo aquilo que Deus já tem preparado para mim. E isso é tão forte. E eu fiquei tão assim, quando a pastora Cris me mandou o tema, eu falei, meu Deus, é confirmação. Porque quando nós abrimos agora, na verdade, abrimos agora em agosto, mas só abrem as aulas em setembro. Quando a pastora Cris me mandou o tema de crescimento espiritual intencional, isso fala de movimento, fala de processo e de jornada. E foi Deus confirmando. Porque dentro da academia, o que que a gente fala? É jornada. Não existe transformação e crescimento sem jornada, sem trilhas a serem percorridas. Você pode estar aí buscando um crescimento espiritual, mas se não tiver intenção e decisão de trilhar um processo até o crescimento espiritual, não é intencional. A intenção vem a partir da decisão de você trilhar um processo para viver esse crescimento. E Deus vai dar o crescimento. Eu quero orar por vocês, posso? Eu estou participando 52 dias de um devocional com o grupo Lídias. É o devocional de Neemias. Nós estamos reconstruindo os muros interiores em 52 dias. Estamos no dia 30 e tal já. E começa às 7 horas. Então eu vou orar por você e vou sair, porque 7 horas eu tenho que estar dentro do devocional do Lídias. Ok? Senhor Deus e Pai, eu quero ser grata ao Senhor por essa manhã estar aqui compartilhando da tua palavra. Quão bom é falar de crescimento espiritual, porque é o que todo mundo precisa decidir, ó Pai. Buscar crescimento espiritual, buscar os dons do Espírito, buscar o revestimento da armadura do Espírito, buscar o desenvolvimento dos frutos do Espírito. Porque sem frutos do Espírito, sem dons espirituais e sem armadura do Espírito, a gente não cresce espiritualmente. Então, Deus, nos ajuda
a tomarmos essa decisão de desenvolvermos esse crescimento. Pai, que nós venhamos ter intenção, que sejamos intencionais em desenvolver o crescimento espiritual, porque isso é algo importante. Isso é algo que precisamos desenvolver. Pai, que a tua graça esteja sobre nós, o teu favor. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar agora todos que estão aqui nessa manhã, Pai. Todos que estão aqui, ó Deus. Que todos venham, ó Deus, buscar com diligência, muito mais do que coisas externas, buscar o crescimento espiritual. Porque só assim nós teremos sucesso na vida externa. Sem o crescimento espiritual, o nosso sucesso, tudo que nós conquistarmos pode se ruir. Então, Deus, que nós venhamos ter essa certeza bem aqui dentro, de que o mais importante é termos vida contigo. E assim, ó Pai, eu quero abençoar a vida da pastora Cris, do pastor Sidney, de toda a sua casa, a sua família. Que o Senhor continue, Deus, honrando esse casal em tudo que eles fizerem, em tudo que eles se propuserem a fazer. Eu honro essa casa, eu honro o que eles carregam, eu amo essa família e que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas para os abençoar. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada.